Você sabia que a Mercedes-Benz inventou um joystick para dirigir? Essa inovação revolucionária surgiu em 1996 com o modelo F200, permitindo que os passageiros controlassem o carro de uma maneira totalmente nova. Em vez do volante tradicional, esse design único tinha um joystick que controlava tanto a velocidade quanto a direção. Imagine isso como um controle de videogame para um carro de verdade. Isso não apenas facilitou a condução do banco do passageiro, mas também abriu novas possibilidades para tecnologias de assistência ao motorista. O joystick F200 fazia parte de uma tendência maior nas tecnologias automotivas, focada em aumentar a segurança e o conforto. Imagine alguém podendo dirigir com cuidado, observando a estrada do banco do passageiro. Essa inovação abriu caminho para futuros avanços em direção autônoma e sistemas inteligentes de controle de veículos. A criação do joystick demonstra o compromisso da Mercedes-Benz em ultrapassar limites e repensar nossa interação com os carros. O que mais o futuro das tecnologias de direção pode nos reservar? Você notou o segredo em O Rei Leão? Muitos fãs desse amado clássico da Disney frequentemente se surpreendem com os detalhes ocultos que despertam curiosidade. Um momento interessante acontece quando as flores se entrelaçam, formando uma palavra que alguns espectadores interpretaram como uma mensagem subliminar: sexo. Esse mal-entendido se tornou popular ao longo dos anos, gerando muitas conversas entre fãs e críticos. No entanto, os animadores rapidamente esclareceram a situação, explicando que a mensagem real era SFX, um sincero reconhecimento à equipe de efeitos especiais que trabalhou no filme. É surpreendente como uma simples escolha de design pode gerar tantas especulações. A percepção de significados ocultos adiciona camadas ao filme, mostrando como os espectadores veem o que desejam ver. O Rei Leão é repleto de rica simbologia e cenas mágicas, tornando-se uma obra clássica atemporal para todas as idades. Na próxima vez que você assisti-lo, preste atenção aos detalhes visuais e veja se consegue encontrar outros tesouros escondidos na animação. Quais outros segredos podem estar ocultos neste filme icônico? A primeira bomba atômica não foi apenas uma arma, foi um experimento científico revolucionário. Os cientistas do Projeto Manhattan, movidos pela curiosidade e pela necessidade de enfrentar a ameaça do armamento da Alemanha nazista, mergulharam no misterioso mundo da fissão nuclear. Eles buscavam entender suas complexidades e explorar suas aplicações, na esperança de superar os países do eixo. Essa combinação única de descoberta científica e necessidade militar levou a grandes avanços na física e na engenharia, resultando na criação de uma das invenções mais destrutivas da história. No entanto, a origem da bomba atômica levanta questões importantes sobre a relação entre inovação e ética, como equilibrar a pesquisa científica com as possíveis consequências de nossas descobertas. Você sabia que a IA também pode ser sexista? Um exemplo claro desse problema é a IA de recrutamento da Amazon, criada para facilitar o processo de contratação. No entanto, em 2018, descobriu-se que o sistema tinha preconceito contra mulheres candidatas a cargos técnicos. Como isso aconteceu? A IA foi treinada com um grande volume de dados históricos de contratações, que refletiam os preconceitos de gênero existentes na indústria de tecnologia. Como resultado, a IA começou a favorecer homens, assimilando e reforçando os preconceitos encontrados nos dados. Esse incidente preocupante destaca um problema importante. Se os sistemas de inteligência artificial herdam dados errôneos, eles podem perpetuar e até agravar desigualdades sociais. À medida que avançamos na era da IA, é vital monitorar de perto como essas tecnologias são desenvolvidas e garantir que promovam justiça e igualdade, em vez de reforçar estereótipos ultrapassados. Apreciadores de açúcar, alegrem-se! As barras Mars têm 60% de açúcar. Sim, é verdade. Essa famosa barra de chocolate, conhecida pela sua deliciosa combinação de nougat e caramelo envoltos em chocolate ao leite, tem um surpreendente teor de açúcar que pode fazer seu coração doce se alegrar. Para entender melhor, se você pegar uma barra Mars padrão de cerca de 51 gramas, aproximadamente 30 gramas disso é açúcar puro. Essa quantidade significativa não só dá um sabor intenso à barra, mas também fornece energia, tornando-a uma escolha popular para um lanche rápido. No entanto, esse alto teor de açúcar também significa que os apreciadores devem consumir as barras Mars com moderação.
O consumo excessivo de açúcar pode levar a vários problemas de saúde, como obesidade, diabetes e cáries. Portanto, embora a tentação de pegar mais uma barra seja grande, lembre-se de que o prazer moderado é a chave para que suas guloseimas permaneçam agradáveis e sem culpa. Na próxima vez que você abrir uma barra Mars, pense no teor de açúcar e como isso se encaixa na sua dieta geral. Você vai desfrutar com um pouco de equilíbrio? Você sabia que os machos de ornitorrinco podem picar? Essa criatura incrível, originária da Austrália, esconde um segredo surpreendente. Os machos têm um espinho venenoso nas patas traseiras. Embora esse veneno não seja mortal para os humanos, ele pode causar uma picada muito dolorosa, levando a inchaços e desconforto que podem durar semanas. Imagine encontrar esse animal único com um bico de pato e uma cauda de castor, e descobrir que ele pode causar uma reação dolorosa se sentir ameaçado. Essa característica venenosa faz do ornitorrinco um dos poucos mamíferos com essa habilidade, o que torna sua natureza ainda mais interessante. O espinho é usado principalmente em lutas entre machos durante a época de acasalamento, um aspecto fascinante de seu comportamento e sobrevivência. Apesar de sua aparência adorável, os ornitorrincos são realmente únicos no mundo animal, combinando características de diferentes espécies e mostrando a criatividade da natureza. Então, da próxima vez que você pensar nesse animal incrível, lembre-se, ele é não apenas fofo, mas também tem seu lado forte. Veja algo incrível sobre o selacanto. Parece um milagre das profundezas do oceano. O selacanto, um peixe impressionante que sobreviveu desde a época dos dinossauros, foi considerado extinto por 66 milhões de anos. Essa criatura antiga existe há mais de 400 milhões de anos, tornando-se uma das espécies vivas mais antigas conhecidas pela ciência. A história de sua redescoberta é como uma página de um emocionante livro de aventuras. Em 1938, pescadores na costa da África do Sul capturaram um selacanto vivo, despertando entusiasmo e curiosidade entre cientistas do mundo todo. Esses peixes notáveis são facilmente identificáveis por suas nadadeiras peitorais lobadas, que sugerem uma ligação entre os peixes e as primeiras criaturas que viveram em terra. Os selacantos habitam as profundezas do mar, vivendo em cavernas e fendas, o que torna avistar um deles um evento raro. Essa natureza esquiva provoca admiração e especulação sobre os mistérios da vida marinha. Cada avistamento de um selacanto é um lembrete da rica tapeçaria, da vida na Terra e das descobertas inesperadas que ainda estão por vir. Que outros segredos antigos o oceano guarda? Isso pode te surpreender. Gêmeos têm impressões digitais únicas. Embora gêmeos idênticos compartilhem semelhanças impressionantes, suas impressões digitais contam uma história diferente. Cada gêmeo possui um conjunto distinto de sulcos na pele, uma característica notável que se desenvolve no útero. Apesar de compartilharem o mesmo DNA, vários fatores desempenham um papel crucial na formação desses padrões individuais. A densidade do líquido amniótico, por exemplo, pode variar entre os gêmeos, assim como o espaço que ocupam. À medida que se movem, a pressão e a posição podem alterar o desenvolvimento da pele dos dedos, resultando em impressões únicas. Isso significa que, apesar de terem a mesma composição genética, nenhuma impressão digital é igual, mesmo entre gêmeos. Os padrões não são apenas uma curiosidade. Eles servem como um método confiável de identificação, usado por autoridades e sistemas de segurança em todo o mundo. Portanto, da próxima vez que você ver gêmeos idênticos, lembre-se de que suas diferenças vão além da aparência. A natureza garantiu sua individualidade até nos mínimos detalhes, das pontas dos dedos. Você pode se surpreender ao saber que existe a papofobia. Essa fobia incomum significa um medo irracional do papa, que pode causar sentimentos intensos de ansiedade, pânico ou desconforto ao encontrá-lo, ou até mesmo ao ouvir seu nome. Embora seja um fenômeno raro, para quem sofre com isso, pode ser um grande problema. Imagine não poder ir a eventos públicos ou cultos religiosos apenas por causa da menção desse líder religioso. Pessoas com papofobia podem evitar imagens do Papa, o que pode levar ao isolamento social ou dificuldades em participar de eventos comunitários. As causas desse medo podem variar bastante. Para alguns, ele surge de experiências negativas no passado, para outros, de influências culturais ou crenças profundamente enraizadas.
Compreender a papofobia é importante para oferecer apoio àqueles que enfrentam esse desafio. Então, como podemos ajudar as pessoas com esse medo único? Vamos descobrir a verdade sobre instrumentos musicais antigos. O instrumento musical mais antigo conhecido é uma flauta, com uma história fascinante que remonta a aproximadamente 35 mil anos. Este incrível artefato foi encontrado em uma caverna remota na Alemanha, onde foi cuidadosamente esculpido a partir de um osso de pássaro. Imagine nossos ancestrais, equipados apenas com instinto e criatividade, criando melodias em um mundo dominado pela sobrevivência. A capacidade deles de expressar emoções através da música revela muito sobre o espírito humano. Esta flauta faz parte de uma coleção maior de artefatos pré-históricos que iluminam a cultura e a criatividade dos primeiros humanos. Em vez de depender apenas dos sons do mundo natural, eles produziram ativamente instrumentos para criar melodias harmoniosas. Pesquisas indicam que a música provavelmente desempenhou um papel vital na formação de laços sociais entre as comunidades antigas, destacando nosso desejo intrínseco de nos conectar com os outros. Então, da próxima vez que você apertar o play na sua música favorita, lembre-se dos milhares de anos de evolução musical por trás dela, ecoando através das gerações e servindo como uma poderosa forma de expressão. Acredite ou não, os povos têm pupilas retangulares. Essa característica incrível permite que eles vejam o mundo de uma forma totalmente diferente. Enquanto a maioria dos animais tem pupilas redondas, os povos têm uma forma retangular incomum. Essa adaptação inteligente os ajuda a explorar o ambiente subaquático de maneira eficaz, quase como assistir a um filme em tela grande. Pupilas retangulares também oferecem um ângulo de visão mais amplo, dando aos polvos mais chances de notar predadores ou presas potenciais. Curiosamente, essas criaturas incríveis podem mudar a cor e a textura da pele, o que combina bem com sua visão excepcional para se camuflar no ambiente. Assim, ao se esconder de tubarões ou ao capturar caranguejos astutamente, sua visão desempenha um papel vital na sobrevivência. Não é surpreendente como a evolução cria características tão incomuns para a vida subaquática. Você sabia que o queijo pode ser um campeão de corridas? Na encantadora cidade de Gloucester, na Inglaterra, existe uma tradição divertida chamada Perseguir o Queijo, que encanta tanto os moradores quanto os visitantes. Todo ano, participantes se reúnem para este evento emocionante, que gira em torno de um queijo redondo de Double Gloucester. Quando o queijo é solto, ele rola ladeira abaixo em velocidades impressionantes, chegando a até 112 km/h. Competidores ansiosos entram em ação, correndo atrás do queijo fugitivo em uma cena hilária e caótica. A emoção da perseguição muitas vezes resulta em quedas e escorregões, mas as risadas e a animação mantêm todos animados. A primeira pessoa a cruzar a linha de chegada não só ganha o queijo, mas também o direito de se gabar por um ano inteiro. Este espetáculo maluco é celebrado há mais de 200 anos, tornando-se um dos eventos mais peculiares do Reino Unido. Se você é amante de queijo ou apenas está em busca de experiências únicas, Perseguir o Queijo promete risadas, competição amigável e memórias inesquecíveis. Você está pronto para correr atrás de um queijo? Elton John enfrentou realmente tanta escuridão. Esse querido músico já sofreu muito com problemas de saúde mental, chegando a tentar se suicidar ao ligar o gás. Foi um momento terrível em sua vida, que destacou a pressão intensa e os demônios pessoais que ele enfrentava. Felizmente, seu melhor amigo, Bernie Taupin, chegou a tempo para ajudá-lo e salvá-lo. A amizade deles, que floresceu ao longo de décadas de colaboração e experiências compartilhadas, se tornou um verdadeiro apoio. Esse caso ressalta a importância do apoio à saúde mental e a força da amizade. Desde então, Elton fala abertamente sobre suas dificuldades, usando sua plataforma para aumentar a conscientização e encorajar outros a buscar ajuda. Sua história nos lembra que até as estrelas mais brilhantes podem enfrentar a escuridão e que pedir apoio pode realmente fazer a diferença. Quantas vidas podem ser mudadas ao apoiar essas amizades? Em 1945, um frango extraordinário chamado Mike desafiou todas as probabilidades e se tornou uma sensação no mundo da sobrevivência. Um fazendeiro no Colorado acidentalmente decapitou Mike com um machado, mas, milagrosamente, a lâmina não cortou sua veia jugular e preservou parte de seu tronco encefálico. Essa reviravolta fascinante permitiu que Mike permanecesse vivo, surpreendendo todos que testemunharam esse evento bizarro.
Apesar de estar sem cabeça, Mike conseguia comer e beber, já que seu dono dedicado, Lloyd Olsen, encontrou uma maneira única de fornecer alimento. Ele colocava comidas macias, como milho e leite, na boca de Mike, garantindo que o frango pudesse continuar vivendo. As circunstâncias estranhas em torno da vida de Mike cativaram a atenção do público, levando a um show itinerante que apresentou essa criatura impressionante por todos os Estados Unidos. Enquanto as multidões se reuniam para admirar essa maravilha sem cabeça, a história de Mike se tornou uma parte duradoura do folclore agrícola. Sua incrível história é um testemunho da resiliência da natureza, lembrando-nos que a vida pode florescer nas condições mais inesperadas. Você consegue adivinhar o que realmente está por trás do nome Lago da Decepção? Em 1897, o explorador Frank Hahn fez uma viagem pela Austrália Ocidental, esperando encontrar água doce para ele e seu grupo. No entanto, para sua grande decepção, ele se deparou com um enorme lago salgado. Ao ver essa visão inesperada, Hahn sentiu-se desapontado, percebendo que sua busca por água o levou a uma superfície seca e brilhante. Naquele momento, ele decidiu chamá-lo de Lago da Decepção, um nome bastante apropriado, considerando suas esperanças de exploração. Essa história é um lembrete claro de como a natureza pode brincar conosco, deixando mais perguntas do que respostas. Hoje, o Lago da Decepção é uma atração única, atraindo visitantes curiosos que aprendem sobre a história de Hahn enquanto admiram as vastas planícies salgadas. É um testemunho de que, às vezes, a natureza não apenas nos surpreende, mas também nos deixa com um desejo de mais. Você pode acreditar que existe a ilha mais populosa do mundo? Santa Cruz del Islote, uma pequena ilha na costa da Colômbia, orgulhosamente carrega o título de ilha mais densamente povoada da Terra. Aqui vivem cerca de 500 pessoas em apenas 1,2 hectare, aproximadamente o tamanho de 2 campos de futebol. Esta comunidade vibrante vive em casas próximas umas das outras, cercadas por ruas estreitas. A vida aqui é um exemplo de resistência e adaptação. Os moradores, em sua maioria, ganham a vida com a pesca e recebem turistas interessados em seu estilo de vida único. Apesar do espaço limitado, a comunidade unida demonstra uma força surpreendente, muitas vezes contando com ilhas vizinhas para serviços essenciais, como água potável e assistência médica. A encantadora ilha não é apenas uma maravilha geográfica, mas também um testemunho da criatividade e cooperação humanas. Como os moradores mantêm esse espírito vibrante, é um belo exemplo de como as pessoas podem coexistir harmoniosamente em condições apertadas. Você sabia que as células sanguíneas se movem muito rápido? Uma célula sanguínea humana pode dar uma volta completa pelo corpo em apenas 60 segundos. Sim, em apenas 1 minuto, essas pequenas células correm por uma enorme rede de veias e artérias, levando oxigênio e nutrientes para cada parte do nosso corpo. Imagine que você está em uma montanha-russa, passando por todos os órgãos importantes, como o coração, o fígado e os pulmões. Cada célula vermelha do sangue transporta cerca de 1 bilhão de moléculas de hemoglobina, que se ligam ao oxigênio nos pulmões e o liberam nos tecidos. Essa incrível jornada ajuda nossas células a se manterem vivas e a funcionarem corretamente. O coração, agindo como uma bomba poderosa, envia o sangue por um caminho rápido, garantindo que até o dedo do pé mais distante receba o oxigênio necessário para a atividade. Então, da próxima vez que você respirar, pense em como seu sangue trabalha rápido para manter sua energia e sua vida. Você sabia que a enzima do coalho transforma leite em iogurte? Essa incrível enzima, encontrada nos estômagos de animais ruminantes como ovelhas, desempenha um papel importante na produção dos nossos laticínios favoritos. A enzima do coalho ajuda a coagular o leite, quebrando as proteínas, o que resulta em um espessamento e na formação do queijo. Sem a enzima do coalho, muitos queijos e até mesmo o iogurte não existiriam. Usada há séculos, a enzima do coalho não só dá uma textura única, mas também melhora o sabor desses produtos. Embora geralmente esteja associada à produção de queijo, sua aplicação também se estende à fabricação de iogurte. Hoje, muitos artesãos e produtores comerciais ainda confiam nessa enzima natural para criar delícias lácteas ricas e cremosas. Então, da próxima vez que você saborear um smoothie com iogurte, lembre-se do papel importante que a enzima do coalho desempenha na sua deliciosa iguaria. Podemos imaginar um mundo sem ela? Você pode se surpreender. A energia nuclear pode reduzir a pegada de carbono.
A energia nuclear é uma fonte poderosa para a geração de eletricidade, com emissões de carbono muito menores do que os combustíveis fósseis tradicionais. A descoberta da fissão nuclear deu início a uma nova era na energia, permitindo que utilizássemos a enorme energia contida nos núcleos atômicos. Com o desenvolvimento de reatores nucleares, conseguimos produzir uma grande quantidade de eletricidade que pode abastecer casas, empresas e cidades. No entanto, apesar das vantagens significativas, como a redução dos gases de efeito estufa, existem riscos sérios, como a possibilidade de acidentes e a questão do gerenciamento de resíduos nucleares. O debate continua sobre como equilibrar esses perigos com a urgente necessidade de soluções energéticas limpas. Podemos usar a energia nuclear de forma segura para um futuro sustentável? Descubra as maravilhas escondidas da mina de sal de Slanik na Romênia. Você vai se surpreender. A mina de Slanik não é apenas uma incrível construção subterrânea, mas também um lugar onde a natureza se encontra com a cura. Abaixo da terra, essa enorme mina possui câmaras com até 70 metros de altura e ocupa uma impressionante área de 80 mil metros quadrados. Ao descer por seus corredores sinuosos, você encontrará um ambiente único com temperatura constante de 12 graus Celsius, criando o microclima ideal para relaxamento e cura. Os visitantes podem desfrutar de passeios fascinantes que mostram formações de sal deslumbrantes e vastas cavernas. A mina é especialmente conhecida por seus tratamentos terapêuticos, onde as propriedades naturais do sal são acreditadas para ajudar em doenças respiratórias e promover o bem-estar geral. Com sua beleza incrível e benefícios para a saúde, Slanik se tornou um destino popular não apenas para turistas, mas também para aqueles que buscam métodos alternativos de tratamento. Imagine-se explorando esse mundo subterrâneo mágico. Como resistir a isso? Você consegue adivinhar o que realmente causava o superaquecimento dos primeiros computadores? O ENIAC, um computador revolucionário, usava nada menos que 18 mil tubos de vácuo para realizar cálculos. Esses tubos eram essenciais para o funcionamento do computador, mas tinham um efeito colateral surpreendente. Geravam uma enorme quantidade de calor. Na verdade, o calor produzido pelo ENIAC era tão intenso que poderia ser usado para cozinhar. Essa característica inusitada mostra o quão primitiva era a tecnologia nos primeiros dias da computação. Enquanto os computadores modernos são finos e eficientes, o ENIAC nos lembra de uma época em que as máquinas eram grandes, complexas e precisavam de resfriamento constante para funcionar. A história do ENIAC destaca não apenas a evolução das tecnologias, mas também a criatividade e a engenhosidade de quem as criou. Você consegue imaginar um mundo onde os computadores também funcionavam como eletrodomésticos? Você pode se surpreender. 300 horas de vídeo a cada minuto. Isso mesmo. O YouTube, a popular plataforma de compartilhamento de vídeos, recebe uma quantidade incrível de conteúdo a cada minuto. Imagine a enorme variedade de vídeos, de aulas de música e gatinhos engraçados, a documentários educativos e vlogs de viagem. Com esse ritmo impressionante de uploads, o YouTube se tornou um verdadeiro tesouro de informações e entretenimento para bilhões de usuários ao redor do mundo. Sempre que você atualiza a página, novos criadores compartilham suas histórias e ideias, contribuindo para uma biblioteca que cresce rapidamente. Atualmente, há bilhões de vídeos na plataforma, provando que qualquer um com um smartphone pode se tornar um contador de histórias ou um entertainer. Esse fluxo constante de conteúdo não só inspira a criatividade, mas também molda a cultura e as tendências. Então, qual vídeo interessante você vai descobrir a seguir? Você sabia que Winston Churchill apoiava a eugenia? Antes da Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill, conhecido defensor da democracia, tinha algumas opiniões surpreendentemente controversas. Apesar de sua reputação como um forte defensor dos direitos individuais, ele apoiou o movimento eugênico e até defendeu a esterilização em massa para melhorar a genética da sociedade. Esse paradoxo acrescenta profundidade à imagem de Churchill, mostrando a complexidade de suas opiniões e as normas sociais de sua época. O movimento eugênico buscava a reprodução seletiva de pessoas, na esperança de eliminar supostos defeitos genéticos, algo que muitos viam como um caminho para uma sociedade mais forte. Embora hoje estejamos amplamente cientes dos problemas éticos relacionados a essas ideias, a participação de Churchill destaca como até líderes influentes podem ter visões que contrastam fortemente com suas imagens públicas.
Seu apoio a uma ideologia tão profundamente errada questiona nossa compreensão de figuras históricas e dos fundamentos morais que as guiam. Como podemos reconciliar essas contradições em líderes que admiramos? Porque as vacas não têm dentes da frente. Essa é uma característica surpreendente desses animais comuns. Vacas, ovelhas e cabras fazem parte do grupo dos ruminantes, o que significa que estão adaptados para comer grama e outras plantas duras. Uma das suas características únicas é a ausência de dentes frontais superiores. Em vez disso, elas têm uma superfície dental dura, que as ajuda a agarrar e rasgar a grama enquanto pastam. Essa adaptação facilita o consumo de grandes quantidades de alimento. Quando os ruminantes comem, usam os dentes inferiores para esmagar a comida contra a superfície dental superior antes de engolir. Após engolir, eles regurgitam a comida e mastigam novamente para uma melhor digestão. Esse processo, conhecido como ruminação, permite que eles quebrem de forma mais eficiente as fibras vegetais duras. Então, da próxima vez que você ver uma vaca ou uma cabra mastigando grama no campo, lembre-se de que suas bocas incomuns são perfeitas para seu estilo de vida. A natureza não é incrível? Você pode se surpreender. Há vales incrivelmente secos na Antártica. Os vales secos na Antártica são alguns dos lugares mais secos do nosso planeta, com menos de 10 milímetros de precipitação por ano em algumas áreas. Para comparação, isso é menos do que em muitos desertos. A geografia única dos vales secos, com montanhas íngremes e superfícies cobertas de gelo, ajuda a reter a umidade, criando um ambiente hiper seco. Apesar da extrema aridez, esses vales abrigam formas de vida surpreendentes, como micro-organismos resistentes que conseguem sobreviver em condições adversas. Cientistas estão estudando esses vales para entender como a vida existe onde chove pouco, o que abre novas possibilidades para a busca de vida fora da Terra. O clima rigoroso e as paisagens deslumbrantes tornam os vales secos não apenas um milagre científico, mas também um espetáculo magnífico que atrai aventureiros e exploradores. Quem diria que tamanha secura poderia existir no coração gelado da Antártica? Você sabia que os ratos mudaram o ecossistema da América do Norte? Esses seres inteligentes se infiltraram em navios no final do século XVIII, tornando-se passageiros invisíveis. Assim que pisaram em terra, começaram a se espalhar pelo continente. Com a sua chegada, o caos começou. Os ratos trouxeram doenças que afetaram não apenas os humanos, mas também a fauna local. Seu apetite insaciável levou à diminuição das espécies nativas, já que os ratos frequentemente as deslocavam na luta por comida e abrigo. Essa invasão mostra claramente o papel poderoso que as espécies invasoras desempenham na desestabilização dos ecossistemas. É uma história fascinante e educativa sobre como nossos mundos estão interconectados. Uma pequena mudança pode causar ondas que afetam muitos. Portanto, da próxima vez que você ver um rato, lembre-se de que sua jornada não foi apenas pessoal. Ela mudou o ambiente e as comunidades em toda a América do Norte. Acredite ou não, as águas-vivas são criaturas antigas. Esses seres incríveis nadam em nossos oceanos há 500 milhões de anos, tornando-se os animais multicelulares mais antigos do planeta. Diferente de muitas outras espécies, as águas-vivas sobreviveram a várias extinções em massa e evoluíram ao longo do tempo, mantendo-se relativamente simples. Compostas principalmente de água, as águas-vivas têm um corpo gelatinoso e longos tentáculos que podem picar suas presas. Elas podem ser encontradas nos oceanos de todo o mundo, desde a superfície até as águas profundas, adaptando-se a diversas condições. Existem mais de 2.000 espécies de águas-vivas, cada uma com características, cores e tamanhos únicos, encantando aqueles que têm a sorte de observá-las. Imagine como essas criaturas fascinantes deslizam graciosamente na água, muito antes dos dinossauros aparecerem na Terra. Que outros mistérios essas antigas criaturas guardam? Pronto para se conectar com sua comunidade e compartilhar ideias? Interagir com a comunidade pode transformar nossa comunicação e aprendizado. Quando os espectadores são convidados a compartilhar seus pensamentos ou conhecimentos nos comentários, isso cria um espaço dinâmico para discussão e troca de ideias. Essa prática não só promove a colaboração, mas também enriquece a compreensão do tema para todos. Imagine como diferentes perspectivas e ideias podem inspirar novos pensamentos ou desafiar os seus.
Os comentários se tornam um fórum ativo, permitindo que pessoas de diferentes origens compartilhem experiências únicas. Então, se você tem um fato interessante ou uma pergunta que precisa de resposta, participar da discussão é uma ótima maneira de aprofundar a conexão com os outros. O que você trará para a discussão? O que realmente influencia sua escolha de café? Ao contrário do que muitos pensam, os grãos de café torrados escuros têm menos cafeína do que os torrados claros. Muitos amantes de café acreditam que quanto mais escura a torra, mais cafeína tem. Mas a verdade está no processo de torra. Quando os grãos de café são torrados, eles perdem parte da cafeína devido ao calor. Isso significa que, embora as torrefações escuras possam ter um sabor intenso, a quantidade de cafeína nelas é um pouco menor em comparação com as claras. Por exemplo, uma torra clara comum pode ter cerca de 100 mg de cafeína em 8 onças, enquanto na torra escura esse número pode cair para 90 mg. Então, se você quer um impulso maior de cafeína pela manhã, talvez seja a hora de reconsiderar sua escolha de torra. Você vai continuar fiel ao seu blend escuro favorito, ou vai experimentar algo claro na próxima vez? Prepare-se para se surpreender com os arco-íris lunares. O arco-íris lunar, muitas vezes chamado de arco-íris noturno, emite sua luz mágica quando as condições são perfeitas. Esse fenômeno raro ocorre quando a luz da Lua interage com gotículas de água na atmosfera, criando um incrível arco de cores. A melhor chance de ver um arco-íris lunar é durante a lua cheia, especialmente em um céu escuro, longe das luzes da cidade. A chuva também desempenha um papel importante, pois fornece as gotículas de água necessárias para a refração da luz da lua. Mas mesmo em condições ideais, os arcos-íris lunares são difíceis de encontrar e muitas pessoas passam a vida sem vê-los. Como a lua é muito mais fraca que o sol, os arcos-íris lunares costumam ser pálidos e podem parecer quase brancos, ou com cores muito sutis. Se você tiver a sorte de avistá-los, é como se estivesse assistindo a um espetáculo mágico da natureza. Então, da próxima vez que a lua estiver cheia e a chuva estiver no ar, fique atento. Pode ser que um verdadeiro milagre esteja à sua espera. Difícil de acreditar, mas Petra foi esculpida na rocha vermelha. Este lugar incrível, localizado no coração da Jordânia, é famoso por sua arquitetura impressionante e sistemas complexos de abastecimento de água. Petra foi a capital do reino nabateu desde o século VI a.C., mostrando as incríveis habilidades de engenharia de seus habitantes. A cidade não é apenas conhecida por suas fachadas bonitas, também foi um importante centro comercial, onde mercadorias eram trocadas entre o Oriente e o Ocidente. Uma das características mais impressionantes de Petra são seus aquedutos elaborados, que demonstram o avançado entendimento de hidráulica dos nabateus. Esses aquedutos coletavam água da chuva das montanhas ao redor, garantindo à cidade uma fonte confiável de água, essencial para sua sobrevivência no deserto árido. Hoje, os visitantes ficam maravilhados com os edifícios esculpidos na rocha e reconhecem sua importância histórica. Como essa civilização antiga alcançou tais avanços em engenharia? Acredite ou não, os tigres têm pelagem listrada única. Cada tigre possui listras que formam um padrão específico em sua pelagem, tornando cada um tão único quanto uma impressão digital. Essas belas listras ajudam os tigres a se camuflar em seu habitat natural, como florestas densas ou savanas, misturando-se com sombras e vegetação durante a caça. Os padrões únicos não só auxiliam na caça, mas também são importantes nas interações sociais entre tigres. Quando se encontram, essas pelagens listradas ajudam a reconhecê-los. Curiosamente, as listras não estão apenas na pelagem, elas também aparecem na pele quando os tigres se raspam ou se machucam. Essa incrível característica é um lembrete da criatividade da natureza e da diversidade no reino animal. Portanto, da próxima vez que você ver um tigre, lembre-se de que suas listras não são apenas para a beleza, elas são essenciais para a sua sobrevivência. Já pensou se outros animais têm marcas tão únicas? Você já pensou em gaivotas militares? Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo dos Castellari lançou um experimento inusitado para treinar gaivotas a detectar submarinos inimigos. A ideia era original: colocar pequenas câmeras nessas aves para que elas pudessem voar sobre o oceano e identificar ameaças subaquáticas. A esperança era que as gaivotas, que são abundantes na costa, se tornassem os olhos no céu. No entanto, a realidade foi diferente.
Essas aves inteligentes não mostraram interesse em servir militarmente, talvez preferindo a liberdade de suas vidas naturais. No final, o projeto foi encerrado silenciosamente quando ficou claro que treinar gaivotas era uma ideia inviável. Este capítulo estranho na história militar destaca a criatividade, mas também os equívocos relacionados ao uso de animais na guerra. Quem poderia imaginar que uma ave teria uma proposta de trabalho tão incomum? Já sonhou em mudar sua vida como um detetive? Essa ideia ganha vida através da incrível jornada de pessoas que usam suas aspirações pessoais para se tornarem algo maior. Por exemplo, uma pessoa que se sentia perdida, imaginando-se como detetive, acende uma faísca de motivação. Essa transformação revela o incrível poder da imaginação e da determinação. O desejo de se tornar um detetive significa adotar qualidades como intuição, persistência e habilidade para resolver problemas. Usando essas características, nosso futuro detetive investiga casos reais, aprende com as dificuldades e gradualmente ganha confiança. Nesse processo, ele não apenas desvenda mistérios, ele descobre seu próprio potencial. Essa jornada destaca que todos podem mudar sua identidade, inspirando-se em seus sonhos e objetivos. Então, qual aspiração pessoal você poderia imaginar hoje que poderia levar à sua própria transformação? Você vai se surpreender ao descobrir que o esmalte tem raízes na China antiga. Há 5.000 anos, as pessoas mais ricas da sociedade chinesa pintavam as unhas com misturas vibrantes feitas de ingredientes naturais, como cera de abelha, claras de ovo e goma arábica. Essa tradição luxuosa não era apenas para a beleza, simbolizava status e poder, destacando a elite. Curiosamente, o uso de esmalte era estritamente proibido para os comuns, e muitos enfrentavam sérias consequências. Registros históricos mostram que alguns até foram condenados à morte por ousar mostrar suas unhas. Essa prática destaca como os padrões de beleza estavam ligados à hierarquia social. Com o tempo, o esmalte evoluiu e se tornou acessível a todos, transformando-se de um símbolo de exclusividade em uma forma universal de autoexpressão. Você consegue imaginar como seria a arte nas unhas hoje se seguisse regras tão rígidas? Vamos explorar o fascinante mundo da diplomacia. O título de embaixador extraordinário e plenipotenciário é a mais alta distinção diplomática, que soa quase mágica, mas é muito real. Os embaixadores desempenham um papel fundamental na gestão das relações entre países, frequentemente atuando como representantes oficiais de seu governo. Com esse prestigiado título, eles têm amplos poderes para assinar acordos, negociar e representar os interesses de seu país no exterior. Imagine viver em um país estrangeiro, onde seu trabalho é promover a paz e a cooperação. Esses embaixadores não apenas navegam em complexos cenários políticos, mas também levam em conta as diferenças culturais para construir pontes entre as nações. Eles frequentemente participam de reuniões importantes onde cada palavra conta. A responsabilidade pode ser enorme, pois eles trabalham para proteger os cidadãos de seu país no exterior, ao mesmo tempo em que promovem o comércio e a troca cultural. Ser embaixador, extraordinário e plenipotenciário é uma carreira desafiadora, mas gratificante, moldando as relações internacionais para um mundo mais conectado. O que mais te atrai nessa função? É verdade que rubis e safiras são irmãos e irmãs? Sim, é verdade. Essas duas pedras preciosas pertencem ao mesmo grupo mineral, chamado corindon. A mágica acontece quando pequenas quantidades de impurezas se misturam ao corindon, mudando sua cor. Por exemplo, os rubis recebem seu tom vermelho intenso do cromo, enquanto as safiras podem ter várias cores, devido a elementos como ferro e titânio. Muitos ficam surpresos ao descobrir que safiras não são apenas azuis. Elas podem ser amarelas, verdes ou até incolores. Essa origem comum torna rubis e safiras exemplos fascinantes de como pequenas diferenças em nível microscópico podem resultar em resultados totalmente diferentes. Imagine quão único é cada pedra, formada pela natureza ao longo de milhões de anos. Desde as profundezas da Terra até as joias deslumbrantes, o corindon demonstra a maestria da natureza. Na próxima vez que você admirar essas joias, pode olhar de forma diferente para seus laços familiares coloridos. Acredite ou não, mas fontes luminosas existem na Austrália. Nos impressionantes lagos de Gippsland, algas bioluminescentes brilham à noite, transformando a água em um espetáculo hipnotizante de tons azuis e verdes.
Esses pequenos organismos emitem luz como um mecanismo de defesa, criando uma atmosfera mágica para quem se atreve a nadar após o pôr do sol. Ao nadar, você pode ver rastros de luz ao seu redor, dando a sensação de que está flutuando entre as estrelas. Esse fenômeno natural geralmente ocorre nos meses quentes, atraindo tanto os moradores quanto os turistas que desejam viver essa experiência inesquecível. A combinação de água morna e altos níveis de nutrientes favorece o crescimento das algas, resultando em shows noturnos emocionantes. Então, por que não planejar uma visita para ver esse espetáculo mágico com seus próprios olhos? A natureza realmente sabe nos surpreender com maravilhas que nem imaginávamos. O que realmente inspira a imaginação infantil? As crianças criam seu próprio folclore, chamado folclore infantil, que desempenha um papel importante em seu desenvolvimento social e criatividade. Esse mundo rico inclui rimas divertidas, jogos emocionantes e rituais únicos que elas compartilham com os amigos. Imagine um grupo de crianças no parquinho inventando um jogo complexo com suas próprias regras e códigos secretos. Aí está o folclore infantil em ação. Com o tempo, esse folclore, muitas vezes, desaparece na adolescência, tornando-se um tesouro escondido de sua infância. Infelizmente, muitos adultos não percebem essas manifestações lúdicas, não entendendo como essas atividades moldam a amizade e as habilidades sociais. Não é incrível como esse mundo da imaginação pode trazer alegria, fortalecer laços e ensinar trabalho em equipe? Na próxima vez que você ver crianças brincando, talvez valha a pena parar um momento para apreciar as pequenas histórias e tradições que elas criam juntas. Descubra a casa de cabeça para baixo na Colômbia. Esta atração fascinante inverte a ideia de uma casa tradicional, literalmente. Localizada no centro da Colômbia, este edifício inusitado parece uma casa comum, mas por dentro tudo está de cabeça para baixo. Os visitantes entram e veem móveis, luminárias e até banheiros pendurados no teto, criando uma experiência visual impressionante. A arquitetura inteligente desafia nossas noções de gravidade e proporciona aos turistas momentos inesquecíveis. Milhares de pessoas visitam este lugar curioso todos os anos. E não é à toa que a casa de cabeça para baixo se tornou uma atração imperdível. Não é apenas uma ótima oportunidade para fotos. Isso provoca curiosidade e discussões entre amigos e familiares. Imagine passar pela sala de estar, onde o sofá está no teto. O que você faria? Este lugar peculiar foi feito para a diversão e para explorar como percebemos o mundo. Você sabia que os cães podem detectar condições médicas? Essa habilidade incrível está relacionada ao seu olfato extraordinário, que é estimado ser de 10.000 a 100.000 vezes mais sensível que o nosso. O treinamento de cães para reconhecer problemas de saúde, como diabetes ou certos tipos de câncer, se tornou uma área interessante de pesquisa. Por exemplo, os cães podem ser ensinados a perceber mudanças no cheiro de uma pessoa que indicam baixos níveis de açúcar no sangue, permitindo que eles alertem seus donos ou cuidadores. Além do diabetes, alguns cães especialmente treinados podem detectar células cancerígenas durante exames regulares, captando compostos orgânicos voláteis específicos. Essa conexão única entre humanos e cães mostra o quão valiosos nossos amigos peludos podem ser. Imagine viver sua vida cotidiana com um companheiro leal que não só traz conforto, mas também ajuda a cuidar da sua saúde. Não é incrível? Você sabia que Abbey Road é um paraíso para os fãs dos Beatles? Essa famosa rua de Londres não é apenas um lugar comum, é um local sagrado para os admiradores da lendária banda. A icônica imagem do grupo atravessando a faixa de pedestres em frente ao estúdio Abbey Road se tornou a capa do álbum homônimo de 1969, carinhosamente chamado de Álbum Branco. Todos os dias, fãs dedicados de todo o mundo se reúnem para recriar essa foto memorável, o que muitas vezes resulta em momentos animados na faixa. Os visitantes aproveitam para tirar fotos e prestar homenagem ao enorme impacto da banda na história da música. O estúdio Abbey Road, onde os Beatles gravaram muitos de seus maiores sucessos, traz um toque mágico à atmosfera. Na verdade, essa área se tornou um ponto turístico cultural, simbolizando criatividade e inovações musicais. Se você algum dia estiver em Londres, visitar Abbey Road não é apenas uma oportunidade para fotos, é um passo na história da música, porque essa faixa é tão querida por fãs ao redor do mundo. Você sabia que o Gangkhar Punsum não foi conquistado? Esta impressionante montanha no Butão, com 7.570 metros de altura, é o pico mais alto da Terra que ainda não foi escalado.
A razão para esse fenômeno único é que a escalada é proibida devido às crenças espirituais dos butaneses. Eles consideram os picos como casas sagradas para os deuses, e respeitar essas crenças é uma parte importante de sua cultura. O governo do Butão mantém essa proibição de escaladas, e alpinistas de todo o mundo respeitam essa tradição, reconhecendo a importância de preservar locais sagrados. Assim, o Gangkhar Punsum simboliza não apenas um desafio para os escaladores, mas também um profundo respeito pela natureza e um compromisso com a preservação da cultura. É uma incrível demonstração do rico patrimônio espiritual do Butão. Não é interessante como a natureza e a cultura estão tão interligadas? As longas pescoços das girafas podem fazer mais do que apenas alcançar as árvores. É surpreendente pensar que as girafas desenvolveram seus altos pescoços, principalmente para comer folhas em grandes alturas, onde a competição por comida é baixa. Graças à sua incrível altura, elas conseguem desfrutar das folhas mais saborosas, que outros animais não conseguem alcançar. Mas essa não é toda a história. Os machos das girafas também usam seus longos pescoços para um tipo único de competição chamado luta de pescoços. Durante essas competições, eles balançam os pescoços e colidem as cabeças com outros machos, mostrando sua força e dominância, o que é importante para os direitos de acasalamento. Essa combinação de vantagens alimentares e habilidades sociais destaca como a evolução molda não apenas as características físicas dos animais, mas também seu comportamento. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que não se trata apenas de sua altura, é também sobre sobrevivência e prosperidade na natureza. Você sabia que Lincoln inspirou cerca de 15 mil livros? Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Federativá, é uma das figuras mais fascinantes da história. Seu legado, moldado pela liderança durante a Guerra Civil e pela luta pela abolição da escravidão, atrai escritores para sua história. Estima-se que Lincoln seja o tema de cerca de 15 mil livros diferentes, ficando atrás apenas de Jesus Cristo. Esse vasto conjunto de obras abrange tudo, desde biografias profundas que exploram sua vida pessoal, até análises de suas estratégias políticas e discursos. Os leitores podem encontrar romances, livros infantis e até histórias em quadrinhos, todos retratando esse grande líder. Por que Lincoln continua a nos fascinar? Talvez seja sua profunda influência sobre a igualdade e a democracia que torna sua história relevante para muitas gerações. 50 milhões de balões podem realmente levantar uma casa. Você pode achar que isso parece uma cena do filme de animação Up, mas essa ideia não é tão louca assim. Para levantar uma casa comum com balões cheios de hélio, você precisaria de cerca de 50 milhões desses balões. O hélio é mais leve que o ar, e é por isso que os balões sobem. No entanto, para levantar algo tão pesado quanto uma casa, é necessária uma enorme quantidade de força de elevação. Por exemplo, um balão de festa padrão pode levantar cerca de 14 gramas. Se multiplicarmos isso pela quantidade de balões necessários, fica claro o quão grandiosa é essa ideia. Imagine uma nuvem colorida de balões levantando uma casa aconchegante, como no filme, flutuando sobre paisagens deslumbrantes, como a praia de Almeida, na Islândia. Embora sonhar com isso seja divertido, a logística e a segurança de um voo assim seriam bastante complicadas, não é mesmo? Você sabia que a tripofobia afeta muitas pessoas ao redor do mundo? Essa fobia incomum causa um medo intenso ou desconforto quando as pessoas veem aglomerados de pequenos buracos ou padrões, como em colmeias ou sementes de lótus. Embora possa parecer estranho, a tripofobia pode provocar ansiedade e preocupação sérias em quem a enfrenta. Algumas pessoas podem sentir calafrios, batimentos cardíacos acelerados ou até náuseas ao ver esses padrões. Os cientistas ainda tentam entender por que essa fobia se desenvolve. Alguns sugerem que pode estar relacionada a reações evolutivas, quando a visão de buracos lembrava nossos ancestrais de criaturas perigosas ou nocivas. Outros acreditam que pode ser um comportamento aprendido desde a infância. Seja qual for a razão, a tripofobia destaca como nossos cérebros podem reagir intensamente a certos estímulos visuais, lembrando-nos de quão complexos podem ser nossos sentimentos. Você sabia que na Argentina existe uma ilha misteriosa? O delta do Paraná esconde um lugar incrível, conhecido como Olho. Esta ilha única se destaca por sua forma quase perfeitamente redonda, parecendo uma enorme esfera flutuando na água. Mas isso não é tudo.
Ao observá-la, você pode notar uma ilusão de ótica que dá a impressão de que a ilha desliza lentamente sobre a água cintilante. Esse fenômeno fascinante é causado pelas correntes suaves e pela forma como a luz interage com a paisagem. O olho faz parte de um ecossistema rico, repleto de vida selvagem, incluindo aves e criaturas aquáticas, tornando-se um ótimo lugar para os amantes da natureza. Os visitantes frequentemente ficam maravilhados, perguntando-se como uma ilha tão perfeitamente redonda pôde se formar e quais segredos ela pode esconder sob sua superfície. Você já viu uma ilha em movimento? Difícil de acreditar, mas Beethoven compôs música sendo surdo. Este compositor lendário, conhecido por sua música incrível, enfrentou um grande desafio. No final dos seus 20 anos, ele começou a perder a audição. Em vez de desistir, Beethoven aceitou essa dificuldade e adaptou seu processo criativo. Quando ficou difícil ouvir as notas, ele se baseou nas vibrações do piano para se orientar. Para se manter concentrado durante longas composições, ele tinha um hábito incomum: mergulhava a cabeça em água gelada, o que o ajudava a manter a atenção e a clareza mental. Essa dedicação e determinação resultaram em algumas de suas maiores obras, incluindo a Nona Sinfonia, que foi apresentada já depois que ele havia quase completamente perdido a audição. A incrível capacidade de Beethoven de criar música bela, apesar das dificuldades, inspira muitas pessoas até hoje, como ele transformou desafios em triunfos. Prepare-se para se surpreender com o misterioso Lucifer em Denver. Esta impressionante estátua azul de um cavalo com olhos vermelhos brilhantes se destaca no Aeroporto Internacional de Denver. Oficialmente chamada de Mustang, essa enorme escultura ganhou o apelido de Lucifer e é conhecida não apenas pelo seu tamanho, mas também pela polêmica em sua criação. O artista Luiz Jimenez tragicamente faleceu em um acidente enquanto trabalhava na estátua, o que fez alguns questionarem sua aura misteriosa. Os passageiros também podem notar os murais vibrantes mais caóticos do aeroporto, que acrescentam à sua reputação como um lugar cercado por teorias da conspiração. Alguns afirmam que as obras de arte insinuam sociedades secretas e mensagens ocultas. Não importa se você acha Lucifer assustador ou fascinante, é inegável que a combinação de arte e mitos torna o Aeroporto Internacional de Denver uma parada intrigante para os viajantes. Quais histórias estão escondidas nas paredes do aeroporto? Incrível, mas é verdade. Houdini tinha um segredo. Um dos truques mais impressionantes do seu repertório era a tortura aquática chinesa. Nesse número ousado, Houdini se mergulhava em um tanque de água, com as mãos e os pés algemados, e em questão de segundos ele surgia ileso. Esse espetáculo fascinava o público, mas Houdini guardava seus segredos a 7 chaves. Em vez de patentear o truque, o que revelaria seus mecanismos, ele optou por uma apresentação única para uma pessoa. O direito autoral do truque permitiu que Houdini mantivesse os detalhes em segredo, o que aumentou seu status lendário. Essa escolha mostra não apenas sua genialidade como ilusionista, mas também sua compreensão da arte do show. Manter o público em suspense era tão importante quanto o próprio número. Quais truques, na sua opinião, poderiam rivalizar com essa fuga ousada? Poucas pessoas sabem, mas as cianobactérias mudaram a Terra para sempre. Esses pequenos e simples organismos são um tipo de bactéria que surgiu há cerca de 2,8 bilhões de anos, tornando-se os sistemas vivos mais antigos conhecidos do nosso planeta. A singularidade das cianobactérias está na sua capacidade de realizar a fotossíntese, um processo em que elas transformam a luz solar em energia, liberando oxigênio como subproduto. Isso foi crucial não apenas para a sua sobrevivência, mas também teve um impacto profundo na atmosfera da Terra. Antes das cianobactérias, havia muito pouco oxigênio na atmosfera, o que dificultava a vida para a maioria das formas de vida. Quando começaram a se multiplicar nos oceanos e em águas rasas, elas liberaram enormes quantidades de oxigênio no ar, gradualmente transformando nosso planeta em um lugar onde formas de vida complexas poderiam se desenvolver. Hoje, as cianobactérias ainda desempenham um papel importante, sustentando os ecossistemas oceânicos e influenciando as condições climáticas. Não é incrível como organismos tão pequenos podem ter um impacto tão grande? As gatas himalaianas precisam de cuidados com o pelo. Essas lindas gatas são conhecidas não só pela beleza, mas também pelo pelo longo e sedoso que encanta a todos. As gatas himalaianas foram criadas na década de 1930.
cruzando gatas siamesas e persas, e possuem uma bela combinação de cores e padrões que precisam de cuidados regulares para se manterem deslumbrantes. Devido ao pelo denso, podem se formar nós, o que pode ser desconfortável. Para que o pelo fique saudável e brilhante, os donos devem escovar a gata diariamente, usando as ferramentas adequadas para desfazer os nós com cuidado. Cuidados regulares também ajudam a reduzir a queda de pelo, o que pode ser útil para pessoas alérgicas. Além disso, é uma ótima oportunidade para se aproximar do seu amigo peludo. Se você está pronto para receber uma gata himalaiana em sua casa, prepare-se para dedicar tempo aos cuidados dela. Afinal, uma gata feliz é uma gata bem cuidada. Você está pronto para o desafio dos cuidados? Você consegue imaginar que os ovos são tão fortes? Pode parecer incrível, mas se você pressionar o ovo uniformemente, a casca se torna surpreendentemente difícil de quebrar. Esse fato interessante se deve à estrutura única dos ovos. A casca é feita para suportar pressão de todos os lados, por isso é tão resistente. Ela é composta principalmente de carbonato de cálcio, formando uma barreira fina, mais forte, que protege o conteúdo delicado dentro. Quando você aperta o ovo uniformemente, a força se distribui por toda a superfície, permitindo que ele suporte muito mais peso do que você imagina. Na verdade, é mais fácil quebrar um ovo aplicando força em um único ponto, como quando você o bate em uma superfície. Então, da próxima vez que você segurar um ovo, pense em quão forte ele realmente é. Não é incrível como algo tão frágil pode ser tão resistente? Sim, é verdade. Os gatos têm bigodes muito sensíveis que desempenham um papel importante na percepção do espaço. Esses pelos longos e rígidos estão cheios de terminações nervosas, permitindo que eles percebam até as menores mudanças no ambiente. Quando um gato se aproxima de um espaço estreito, seus bigodes se estendem para os lados. Se eles tocam as bordas do espaço, o gato entende instintivamente que não conseguirá passar com segurança. É por isso que você pode notar seu gato hesitando antes de pular em uma caixa ou debaixo de um móvel. Os bigodes ajudam os gatos a se orientarem no espaço e funcionam como um tipo de radar, permitindo que eles avaliem distâncias e evitem obstáculos. Então, da próxima vez que seu amigo peludo explorar um novo lugar, lembre-se de que seus bigodes estão trabalhando a todo vapor. Não é à toa que eles são tão ágeis. Você já se perguntou por que nunca vemos o lado oculto da Lua? Esse fenômeno incrível acontece por causa da rotação sincronizada da Lua em torno da Terra. Isso significa que a Lua gira em torno de seu próprio eixo no mesmo tempo que leva para orbitar nosso planeta, cerca de 27,3 dias. Como resultado, sempre vemos o mesmo lado da Lua, enquanto o outro lado permanece escondido. Essa parte, muitas vezes chamada de lado escuro da Lua, na verdade não é escura, pois recebe luz solar, assim como o lado visível. No lado oculto, existem montanhas, crateras e vastas planícies, mas ele permaneceu um mistério, até que a sonda soviética Luna 3 tirou suas fotos em 1959. Curiosamente, essa rotação única permite que tanto a Terra quanto a Lua experimentem forças de maré menores, mantendo uma relação estável e harmoniosa. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, lembre-se do mundo escondido que está fora de vista. Fato surpreendente sobre o Strat. Este incrível carro é o primeiro feito principalmente com tecnologia de impressão 3D e já está chamando a atenção no mundo automotivo. Imagine um carro que pode ser criado camada por camada, usando uma impressora especial em vez de linhas de montagem tradicionais. O Strat mostra como as tecnologias modernas podem otimizar a produção, permitindo a criação de carros personalizados de forma mais eficiente do que nunca. Sua fabricação destaca a transição para uma produção inovadora, reduzindo desperdícios e permitindo que os designers realizem suas ideias rapidamente. Com apenas cerca de 40 peças, o Strat simplifica o que antes era um processo de montagem complexo. Não é apenas um carro, é uma visão do futuro do transporte. A impressão 3D poderá mudar nossa percepção sobre carros e produção no futuro. Você sabia sobre a concorrência secreta do Whataburger? Os nomes Whataburger e Whataburger se referem a duas redes americanas de hamburguerias que surgiram em 1950. É surpreendente que esses dois gigantes da alimentação não soubessem da existência um do outro por mais de 20 anos. Um deles é conhecido por seus telhados listrados em laranja e branco e seus hambúrgueres favoritos, enquanto o outro conquistou fãs leais com seus milkshakes especiais e a atmosfera clássica de lanchonete.
Ambas as redes atenderam a muitos clientes famintos em todo o país, mas cada uma acreditava ser a única detentora do nome Whataburger até a década de 1970. Essa curiosa reviravolta no mundo do fast food destaca como duas marcas podem prosperar de forma independente, sem se cruzar. Imagine administrar um restaurante por 2 décadas e depois descobrir que outra pessoa está usando seu nome. Essa coincidência intrigante levanta a questão: com que frequência nos deparamos com situações engraçadas assim nos negócios? É um pedaço saboroso da história que nos lembra o quão único pode ser o mundo do fast food. Um fato interessante sobre os primeiros dias da Princesa Peach. Para muitos gamers, a Princesa Peach é uma personagem querida da franquia Mario, mas sua jornada como personagem jogável começou apenas em 1988. Antes disso, ela era retratada apenas em imagens estáticas, já que criar um personagem em movimento exigia muito esforço técnico. No mundo dos primeiros videogames, a gráfica e a jogabilidade ainda estavam em desenvolvimento, por isso, criar um personagem animado como a Peach era um grande desafio. Quando o jogo Super Mario Bros. Foi lançado, ela foi apresentada como a princesa a ser salva, e sua história era contada principalmente através de diálogos e cenas. Somente mais tarde, com o avanço da tecnologia e do design de jogos, ela se tornou uma personagem jogável, permitindo que os jogadores a controlassem em várias aventuras. Essa mudança foi um grande passo na indústria dos jogos, passando de gráficos simples para uma jogabilidade mais dinâmica e interativa. Não é incrível quantos esforços foram feitos para criar nossos personagens favoritos? Descubra um hotel mágico nas árvores na Suécia. No coração da mística floresta de Harrods, encontra-se um hotel nas árvores, um lugar verdadeiramente único para se hospedar, onde os quartos flutuam no ar como casas encantadas de contos de fadas. Cada quarto é uma obra-prima do design. Entre essas opções de hospedagem, há um cubo espelhado que reflete a floresta ao redor, criando uma moradia quase invisível. Também existe um enorme ninho de pássaros, perfeito para quem busca um refúgio aconchegante e diferente. Para uma experiência mais futurista, os hóspedes podem experimentar uma cápsula moderna, que parece saída de um filme de ficção científica. Dormir nas alturas entre as árvores não é apenas mágico, mas também sustentável, permitindo que os visitantes desfrutem da natureza enquanto minimizam seu impacto ambiental. Imagine acordar ao som dos pássaros cantando e das folhas sussurrando. O Hotel nas Árvores oferece não apenas um lugar para dormir, mas uma aventura inesquecível entre as copas das árvores, tornando-se um destino imperdível para todos que amam a natureza e o design inovador. Você se atreve a passar a noite entre as árvores? Por que o macaco japonês prospera no inverno? O macaco japonês é uma espécie incrível que demonstra uma adaptação notável, especialmente nos frios invernos do Japão. Com sua cauda curta e flexível, ele manipula objetos com facilidade, tornando-se um coletor inteligente. Essa cauda não só ajuda o macaco a encontrar comida de forma mais eficiente, mas também a manter o equilíbrio ao se mover por diferentes terrenos, desde vastas áreas cobertas de neve até trilhas rochosas. Sua capacidade de se adaptar a várias condições é uma das principais razões pelas quais essa espécie é tão querida em seu país natal. As pessoas admiram como o macaco se destaca, apesar das condições adversas, mostrando resistência e inteligência. Pesquisadores acreditam que sua adaptabilidade pode nos dar pistas sobre como outros animais reagem às mudanças climáticas. Em um mundo onde a adaptação se torna cada vez mais importante, será que o macaco pode nos ensinar lições valiosas sobre sobrevivência e inovação?